Ok, Cacá Toledo. Bom, que prazer. Receber aqui, Tudo Valdir, beleza? Obrigado pelo convite. Obrigado, Valdir, todo obrigado. mundo fala tanto da casa lá, da oficina do Oswaldo de Andrade. Nossa querida Oswaldi, né? É, caramba, bicho. E voltou à atividade plena agora, né? Impressionante. A procura dos grupos e oficinas, o movimento está incrível, assim, tá bombando, né, como dizem. Muita coisa né? represada, né? Ficou tudo Muito. parado e tal. E agora, né? A vontade de voltar, né? E o público ávido por peças, né? Por peças. Cultura, né? Isso é bonito de ver, é lindo, né? Ver aquela oficina cheia é revigorante, né, cara? Assim, você fala, todos os equipamentos culturais da cidade deviam estar exatamente assim, Exatamente. né? Preenchidos, né? E com conteúdos os mais diversos possíveis, né? Que é o caso da Oswaldo, Que é o né? caso do Oswaldi. E um programa totalmente gratuito da Secretaria de Cultura, né? Do Estado, né? E quem não conhece a casa Oswaldo de Andrade, depois a gente vai mostrar uma foto, né? Sim. Quem não conhece a oficina cultural, por aqui é um encanto, né? É um encanto. Não era uma faculdade de odontologia no passado, não é? Escola de farmácia, depois odontologia. Escola de farmácia, depois Isso. odontologia. Um prédio maravilhoso, né? Com espaços Lindo. maravilhosos. E que, como dizem, né, respira arte, né? Eu acho muito arte. bonito quando as pessoas chegam lá e dizem isso. Nossa, que lindo. Parece E que aqui... foi feito para isso. É. Né? Eu acho que quando a USP entrega para a cultura o prédio, acho que é pensando exatamente nesse centro cultural, né? Democrático, aberto, né? E receptivo. E receptivo. As pessoas se sentem bem lá, né? Sim. Agora vocês têm um projeto lá, que é o Didática da Encenação. O Didática da Encenação. Cara, você sabe que eu fiz uma didática da encenação? Na oficina Jura? cultural Mazarope, Com Marcos Kardelic. Marcos Kardelic. Exatamente. Sim. A gente fez Eu lembro. Tietê, que era do Alcides Nogueira, Alcides. eu acho, se não me engano, pode ser que eu esteja enganado. Tietê, É. era o nome da peça. Na oficina cultural Olha. Mazarope, que tinha lá no Brasil. Quer dizer, ainda tem, só que mudou do espaço. Né? Didática da encenação. Lá ficou. O Didática da Encenação, a história dele também, o Valdir que participei. sabe dar uma introdução melhor. O Valdir é que está voltando com ele. Introduza. Em 90, o Laje foi convidado pelo Aymar Labach a dirigir o projeto Didática da Encenação. O nome, inclusive, vem do Aymar, todo o conceito, né, o Aymar Labach, né, para quem não conhece, dramaturgo, diretor e que está inativa também, né, produzindo muito. Ele teve essa ideia de fazer um núcleo de formação teatral onde o jovem estudante, o jovem artista passasse por todas as etapas de um processo de construção de uma montagem teatral. Na época foi o Perguinte, ele convidou o Laje optou pelo Perguinte do Ibsen, foi feito no Sérgio Cardoso. Na sequência deu tanto certo, foi tão procurado. Nossa, e foi um acontecimento dentro da secretaria que aí as oficinas até então de bairro foram convidadas a participar também com outros projetos. Foi aí que veio o Cardelíquio, o Elias na Volpe, em Itaquera, dirigindo o espetáculo lá. Volpe não, é Juan Serrano, que era na Água Fria. Enfim, então todas elas tiveram. E teve um segundo módulo depois com o Wojciech, com a Cibele Forjaz, que inclusive eu participei, eu também era um jovem estudante de teatro na época, né? Foi incrível também, porque foi dentro dessa concepção, até que o Cacá um pouco vai contar pra gente, que é essa coisa do site específico, né? Espaços teatrais alternativos, né? E depois, em 98, a gente reeditou com outro nome, que chamava Núcleo de Formação Teatral, que veio o Marco Antônio Rodrigues dirigir um texto do Plínio Marcos, até então inédito. Sim, né? que era o Assassinato do Anão. Do Anão do Caralho Grande. Do Caralho Grande. Né? Foi até censurado na época, teve uma certa censura. Saía só C, né? Bota lá os 3 pontinhos. Aí dá dupla interpretação também. E é um projeto incrível, Atílio, porque contempla textos clássicos, né? E o legal também, quer dizer, que os alunos participando da oficina, eles participam da cenografia, do figurino, da trilha sonora, de tudo, né? Do processo todo. Do processo todo. Quer dizer, é quase que uma imersão no universo teatral, né? E para o jovem que está saindo da escola, isso é fascinante, é incrível, né? Porque é uma baita de uma oportunidade, né, de vivenciar um processo com profissionais renomados, né, e que estão aí fazendo teatro também, o que eu acho, né, bem importante.
E essa emoção que é ver grandes elencos no palco, né? Só de entrar ali você já fica emocionado, arrepiado, porque você fala, são 30 pessoas em cena, né? Que maravilha. Né? Numa época que a gente está sofrendo, né? Com essa questão da produção teatral, que é dificílimo. Superprodução, né? Você ter 30 pessoas. Não é? É incrível. Né? A gente está muito feliz. E aí vocês estão dentro do Didática, agora estão fazendo a Morta. A Morta do Oswaldo de Andrade. A Morta do Oswaldo de Andrade, que é um convite da oficina, né? Do Valdir, da gestão. É uma idealização, vamos dizer assim, então, da oficina cultural Oswaldo de Andrade, de produzir um texto do Oswaldo de Andrade no ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Tudo a ver, né? E produzir um texto escrito, então, pelo patrono da casa também, né? Que é de onde a oficina leva o nome, né? E curioso, mas os textos do Oswaldo são muito pouco encenados, né? São. O Homem e o Cavalo, a Morta, o Rei da Vela, né? Muito pouco encenados. E é uma dramaturgia muito louca, né? Muito complexa. Muito complexa, né? Que ao mesmo tempo que dificulta, talvez, um primeiro olhar de uma montagem, que abre 1000 possibilidades também, né? 1 milhão, talvez. 1 milhão. O Oswaldo, assim, a gente sempre vai falar que ele é muito louco, né? A dramaturgia é muito louca, é muito complicada, é muito rebuscada e etc. Mas eu acho que é um jeito também de como a gente vê a produção teatral no Brasil, né? Porque... por exemplo, sei lá, eu fui aluno da Unicamp, aí a gente vai estudar as vanguardas do século XX, a gente vai olhar para os surrealistas, vai olhar para o teatro do absurdo, né? Sempre os nomes dos grandes autores europeus, etc. E o Oswald era apesar de não ser a maior parte da produção literária dele, ele era um dramaturgo e era um observador do teatro. A gente encontra muitos ensaios dele no sentido crítico do teatro, né, falando sobre isso. E ele é um cara completamente alinhado com o que estava acontecendo naquele momento da década de 30, de 20, no mundo. Né? Ele vai falar nos textos... Ele tomava contato com... Né? E ele vai falar dos textos não só assim, dos franceses, que assim, falando das viagens dele, mas ele não vai falar só da França, mas ele vai falar das companhias portuguesas, ele vai falar de Meyerhold, ele vai falar de Piscator, né? Então ele vai falar dos russos, ele vai falar de toda a vanguarda. E se você conhece, você começa a identificar, não que ele está usando aquela dramaturgia o influenciado, mas que ele era um cara desse tempo e ele estava alinhado nesse tempo nesse tipo de discussão estética, né? E nas questões políticas, etc. Então... É um medo que a gente tem de olhar para um grande precursor de muitas coisas na dramaturgia brasileira que a gente não tem de reverenciar a produção internacional. Né? Então é esse o lugar que o Oswald não achou, que vai achar tardiamente, que ainda está procurando e que a gente está... na verdade, simplesmente ajudando a olhar. Tipo, olhem para os nossos autores. Você tem ideia de quando foi montado pela primeira vez a Morta? Tem alguma informação? Eu não tenho. O Rei da Vela, a primeira montagem foi do Zé Celso. Foi a do Zé Celso. 30 anos depois de que ele tinha escrito, né? Foi a do Zé Celso, que foi montada em 67, né? O Zé Celso, que é um grande amante da Morta, ele tem um sonho de montar a Morta, a gente não sabe, né? Assim, ele não chega nesse lugar de produzir. Há um cartaz, né, há um telão na montagem do Rei da Vela, muito famoso, que sempre tem um texto lá escrito, né, chamem a polícia, chamem os bombeiros. Que é da Morta, né? Que é a última fala do Hierofante, do texto da Morta. E a Morta, né, aí a gente foi vendo que ali no começo dos anos 70, aí a gente começou a pesquisar a Morta, né, achar cartazes, achar essas coisas. Emílio Luiz, entre 70 e 72, ele montou... O Lage montou com o pessoal da PUC, que depois os atores foram todos presos, né? Quando acabou a apresentação, eles foram para a delegacia. E aquela montagem célebre também da Companhia dos Atores do Rio, né? Que veio a Morta no Centro Cultural. Foi.
E depois com o Rei da Vela, né? Eles também são apaixonados pela obra do Oswald. Agora, do que trata a Morta? Quem é essa Morta? Pois é, quem é essa Morta? A Morta, o Oswald vai chamar então de um ato lírico em 3 quadros. Né? Ele se inspira numa estrutura que vem da Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é o poeta perseguindo então a musa, Beatriz, né? Dentro de um não lugar, de um mundo desconhecido, de um país indefinido, né? Que na peça a gente gosta de brincar mais, que ele está andando num purgatório, né? Mas poderia ser, enfim, segundo a leitura de cada um, qualquer um desses lugares, mas ele coloca cada ato como se fosse um canto da Divina Comédia, onde, só que com a diferença de que a cada ato ele encontra a Beatriz e tem com ela uma grande discussão dentro de um imaginário desse poeta, então, né, desse cérebro, que é o próprio alter ego do Oswald. E tem com elas discussões de vários níveis, assim, artísticas, políticas, românticas, né? Mas entendendo que, assim, é uma grande discussão do autor com ele mesmo, e do criador e criatura, porque ali ele também vai entrar em discussões, assim, sobre o valor da arte, sobre o porquê do ser artista, né, do conflito entre o que é tradicional e o que é moderno, das polarizações políticas entre ele tem uma briga muito clara, assim, em 37, né, na época, com o fascismo. Ele já estava alinhado com o Partido Comunista, então, assim, as classes dominantes contra os operários. Getúlio era, né? Acho que... Em 37 a gente está no Getúlio de novo, né? Então a Morta discute também, assim, o conflito do poeta, ou seja, que a gente traduz ali na peça, para do artista, né, entre o valor da autonomia do produzir, do produzir o que é realmente autêntico frente à necessidade comercial da produção. Então as posturas, né, que você toma, e esse conflito vai permeando a Morta de todo jeito, até que no fim esse poeta, de algum jeito, ele resolve que a história queimar tudo, né? Ele vai no fim ele vai queimar esse mundo, exato, que é de onde vem essa fala. Vamos queimar tudo e começar tudo de novo. Vamos ver umas fotos aí, umas fotos da placa. Esse aí é esse é o Jovem Oswald, esse aí é uma Semana de Arte Moderna, esse aí na época ali da fase de 22 mesmo. Por aí, né? Quando ele escreveu a Morta já foi 30 e pouco. 37, uma fase, né, esse modernismo ele vai se separar dele em 29. Figurinos e os figurinos do Juliano Tiburcio, né, eles são completamente pensados dentro da linha do upcycling. Então são figurinos reaproveitados, são materiais encontrados no Bom Retiro. A gente faz um levantamento, né? O nosso discurso da peça também tem isso, que são esse bando de artistas, né, nesse momento da cultura parada, do teatro voltando. A gente começou quando o teatro ainda não podia voltar a ensaiar, né, numa briga, assim, numa relação muito justa com os protocolos. Então vem esse discurso de que a nossa Morta também trata desses artistas que tem toda essa problemática que a gente está falando que aquele poeta tem, ocupando um espaço público que tem essas questões, que fornece tudo isso, mas que também sofre da falta de verbas, né, com as dificuldades de lidar com a infraestrutura. As dificuldades de sempre, né? E a gente faz uma peça itinerante, onde a gente não vai só usando os espaços do prédio para contar a história pelo prédio inteiro. A gente faz um círculo por todo o terreno do prédio, onde a gente vai mostrando não só os 3 atos diferentes da peça, mas também levando o espectador a olhar para esse prédio com outros olhos, a rever a Oficina Cultural Oswald de Andrade, a reconhecer e pegando outras informações e materiais do Bom Retiro, levando o prédio, o bairro para dentro do prédio. Essas coisas são todas ali do Bom Retiro, cara, que é um centro. Tudo foi completamente produzido dentro da oficina, né? Dentro desse sistema da didática da encenação. Então, os ateliês foram gerando materiais, figurinos, trilhas sonoras, máscaras,
que são jogados na peça e como a peça é feita dentro do próprio prédio, essas criações vão brotando para dentro do prédio e isso é que vai gerar a peça. Só antropofagia nos une. Exato. Quanto espaço você ocupa? Aí a gente misturou, né? O Só Antropofagia é uma fala do Oswald de Andrade, o quanto espaço você ocupa, aí já vem de oficinas que os meninos fizeram, essa dramaturgia é feita pelo próprio elenco, né? Sob a minha coordenação. Saída de emergência, por exemplo, vem de um dia também, eles foram andando pelo próprio prédio, achando as frases que existiam nas paredes para a gente levar para a cena. Que legal. E isso vai dando uma mix, peça. né? Ela é uma grande colagem de muitas coisas. Bacana. Aí tá, olha aí que maravilha. Essa é a grande fachada. Oswald de Andrade. Isso, que no centro, ali na porta... Você sabe? Oi? O prédio é de quando, você sabe? 1898 ele começou a ser construído. 898? 1898. 125 anos, praticamente. Em 1904. Entre 4 e 6, ele foi inaugurado, né, com a Escola de Farmácia. É um primor esse prédio. Primor. Fica na Rua Três Rios, que número é lá? 363. Hã? 363. 363. Rua Três Rios, 363. É fácil ir de metrô. Sim, metrô Tiradentes, 3 quadras. 200 metros rapidinho. É um prédio histórico maravilhoso, um patrimônio que São Paulo tem que continuar cuidando, seja lá como for. E vocês estão fazendo que dias a peça? A peça, ela estreia no dia 11. Dia 11. E a gente a gente fica em cartaz de quarta a sábado, sendo de quarta a sexta às 20 horas e sábado às 18 horas. Quarta a sexta às 20 horas. Isso. E sábados 18 horas. 18 horas. Legal. Pela característica itinerante, a gente abriga pouco público por sessão, então é uma coisa... Se arruma para ver, são 50 lugares gratuitos que você retira o ingresso 1 hora antes da sessão. Quer dizer, então, você quer assistir às 8 da noite, chega lá às 7, retira o seu ingresso. Toma um cafezinho, um café colombiano. Conhece ali, né, o prédio pelo lado de fora, dá uma passeada. Né? E gratuito. Gratuito, não se paga completamente. Nada. Legal. E vocês ficam até quando? A gente fica agora do dia 11 até o dia 28 de maio. Dia 28 de maio. É a conclusão do projeto, né? Porque apesar da gente estar fazendo uma produção e tratando como um espetáculo mesmo, até para dizer assim, um trabalho de aprimoramento desses artistas, né? Fazendo eles passarem por essas áreas, não só de terem essas aulas, mas no sentido de que assim, a peça, ela pede muitas coisas, né? Adereçagens, bonecos, máscaras. E nesse sentido, nessas oficinas, não só os atores aprenderam, como eles construíram o instrumento que eles vão usar. Cada um construi sua própria máscara, cada um que é um prazer adicional, né? Não é? Você elaborar o teu próprio figurino, elaborar o teu próprio adereço de cena, né? Cria uma relação do ator com o Exato, né? Você cria também essa experiência de grupo, né? Que para um grupo desse tamanho são aí, sei lá, 50 profissionais para mais envolvidos. Só o elenco tem 25 atores. Então, essa experiência de grupo, sem uma grande produção, sem uma companhia estável, que é uma coisa que não existe no Brasil, hoje em dia é praticamente impensável, né? A gente trabalhando com um grupo desse tamanho. Agora, teremos mais didáticas da encenação? Tem que ter, né? Queremos didáticas. Já estamos conversando com a nossa OS, né, que é a Poiesis, para que isso seja um projeto contínuo. Sim, contínuo. Né? Porque é isso. Começa outra, outra. É um grande projeto de formação cultural, né? É inegável assim, a importância, né? Para quem vê e para quem faz, né? Não, para quem faz é inesquecível, né? Para quem faz é inesquecível, é uma experiência. Você mesmo lembra, né? Pois eu lembro, enfim. E fica para a vida. Queria falar ainda assim, a gente está falando dessa relação, né, da oficina, do prédio com o fazer, do teatro e tal. E que mesmo que na história do prédio, por mais que depois ele venha virar uma instituição educacional, né, e mesmo que ele venha da farmácia, da odontologia, mas que esse prédio como patrimônio, ele tem uma característica e uma missão assim, ele une a educação e a cultura, né? Sim. Não vamos desaliar essas palavras nunca, porque é uma das missões da oficina e o prédio cumpre ela muito bem também. Cacá, muito obrigado. Obrigado, cara. Boa sorte. Um prazer, viu? Valdir. Muito obrigado. Tudo bom. Obrigado, valeu. O espaço está sempre aberto aqui.